Fala galera, belezinha? Como vocês estão por aí? Espero que estejam bem, todos tranquilos em casa, aproveitando esse momento de isolamento social para poder estar em contato, né, com aquilo que faz sentido para vocês. Espero que estejam conseguindo manter a cabeça sã. E, enfim, na aula de hoje eu queria continuar um assunto que eu comecei a deduzir na última aula, que é a dedução da equação da energia, né? Eu venho me propondo já há algum tempo a fazer um processo dedutivo das equações de balanço da hidrodinâmica clássica, né? O que significa isso? Já falei aqui várias vezes, mas não custa repetir. Existe um conjunto de equações matemáticas que descreve de maneira acoplada o comportamento dos principais campos das grandezas físicas que descrevem a natureza de escoamentos em contextos dos mais diversos possíveis. Então, num contexto geral, por exemplo, de um fluido bifásico escoando sobre uma superfície sólida aquecida, você vai ter ali campo de temperatura, campo de concentração de espécie química, campo de velocidade, campo de pressão, campo de massa específica, vários campos eulerianos vinculados às grandezas físicas escalares, vetoriais, tensoriais, que você vai utilizar para poder entender, né, como esse escoamento se comporta. E a solução, a obtenção, vamos pôr assim, desses campos, ela vem a partir da solução desse conjunto de equações matemáticas, que são equações diferenciais parciais, que a gente chama de equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Esse conjunto de equações matemáticas, ele vem da aplicação de princípios físicos fundamentais, de leis da física já consolidadas, numa linguagem conveniente ao nosso intelecto, ao nosso potencial cognitivo de entender as coisas, tá? Então, na última aula, eu comecei o processo de dedução da equação da energia. Aqui estão os meus slides. Não vou passar tudo de novo, até porque isso aqui já foi dito, está na aula passada. Mas fato é que eu comecei com motivação, né, mostrando esses campos maravilhosos de temperatura aqui, que foram obtidos através da solução da equação da energia, mas para mostrar uma motivação para vocês, aqui eu tenho, né, uma simulação 3D que eu peguei desse artigo aqui, referenciado nesses slides, dessa pluma que se gera quando você esquenta a parede de baixo, né, e gera aqui um gradiente de temperatura na direção vertical, na direção da gravidade. Você tem esse movimento ascendente de plumas por estratificação térmica. Isso aqui é obtido através da solução computacional numa geometria tridimensional dessa equação da energia, que eu estou querendo chegar nela ainda, não cheguei. Aqui o campo de temperatura da Terra, então você pode aplicar essa equação desde de uma geometria minúscula, prever a distribuição de temperatura nessa caneta, como prever a distribuição de temperatura na superfície da Terra, ou no interior dos mares da Lua de Júpiter, chamada Europa, por exemplo, sei lá. Né, e vai até onde a sua imaginação permitir. O que é bem legal desse rolê, véio, de mecânica dos fluidos, é que essas equações que a gente vai obter aqui, elas se aplicam não só à descrição de problemas físicos na Terra, como também em outros planetas e galáxias. Então tem uma área de pesquisa chamada Astrophysical Fluid Dynamics, no qual você pega as equações de Navier-Stokes, né, no sentido já do jargão, ou seja, as equações da energia, movimento e conservação da massa, e você conseguiria utilizá-las em tese para poder descrever avalanche em Marte ou tempestades solares, né, na superfície do Sol. Claro que ali o fluido é outro, é um plasma, tem dissociação iônica, porque a temperatura é muito alta, mas assim, a física é descrita pelo mesmo conjunto de equações matemáticas, o que é uma coisa muito bonita, né? Enfim, na última aula, então, eu comecei na equação de Cauchy, que é a equação de conservação, ou de balanço, melhor, de quantidade de movimento, um postulado da segunda lei de Newton, aplicado a uma partícula fluida infinitesimal, que escoa no escoamento, etc e tal. Né? E aí eu fui fazendo manipulações matemáticas em cima da equação de Cauchy, ou seja, não usei nada de termodinâmica na aula passada, e aí depois de alguma argumentação eu chego nessa equação aqui, que é a equação que talvez nem tenha um número, vamos dar um número para ela, porque nesses processos dedutivos mais longos, eu gosto de numerar as equações, né? Porque a gente sempre fala, pegando a equação 9, tacando na equação 8, eu chego nisso e tal. Então ajuda a gente a construir o discurso e organizar melhor as coisas. Então essa equação aqui, que foi a equação que eu cheguei no final da aula passada, vai ser a equação 9, maravilha. E essa equação é uma equação de evolução para energia cinética, né, por unidade de massa de uma partícula fluida. Veja que o termo 1 aqui,
Eu tenho a derivada material, ou seja, a variação ao longo do tempo percebida por uma partícula fluida enquanto ela escoa, do que? Da sua energia cinética por unidade de massa. Então essa equação aqui, ela está falando para a gente quais são os mecanismos físicos que vão se balancear para reger essa dinâmica que vai ser responsável por fazer com que a energia cinética de uma partícula fluida infinitesimal varie ao longo do espaço e do tempo. Existem mecanismos físicos aqui que vão disputar entre si em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, para reger essa dinâmica, né? É importante que você comece a olhar agora para essas equações diferenciais parciais que representam essas leis da física como se elas estivessem querendo te contar uma história, porque é isso que elas estão falando. Quando você pega assim, alguma coisa é igual a isso, mais isso, né? Esse balanço ele vem da observação dos fenômenos físicos que ocorrem no nosso universo, manifesto, sensível, material. Né? Então, essa equação matemática cheia de símbolos, ela poderia estar sendo expressa para um outro sapiens através de um texto. Você pega, por exemplo, o Principia, né, do Newton, esse livro clássico que inaugura a física moderna, tem pouca equação no princípio. Tem muito texto em latim e tem muita geometria. Eu talvez até tenha aqui no meu PC o e-book do Princípio. Bora ver se eu acho aqui só para mostrar isso para vocês, porque isso aqui é interessantíssimo. Uma vantagem de você gravar aula de casa e tal é que você tem aqui, tipo, contigo, né, todos os arquivos que você lembra que já viu na vida e que gostaria de mostrar para os alunos. Eu tenho aqui em algum lugar material de estudo, e-books, velho, eu vou lembrar, Isaac Newton, olha só. E aqui eu tenho, só que eu acho que está em formato déjà vu, talvez eu não tenha aqui um arquivo para poder abrir. Ah, tem, ele abriu. Olha só o Princípio. Ah, rapaz. Me amarro nesse brother, velho. Sir Isaac Newton, né? Princípios matemáticos da filosofia natural e seu sistema do mundo. Eu fico sempre muito impressionado, velho. Tipo assim, é um pouco de audácia um sapiens escrever um livro, O Sistema do Mundo, mas claro, Newton vinha de uma construção filosófica cartesiana, né, mecanicista, que foi introduzida pelos racionalistas ingleses, assim, o mais famoso deles, né, que na verdade não era nem inglês, era francês, perdão, o Descartes, né, no qual as pessoas daquele tempo acreditavam que se você conseguisse saber a condição inicial do universo e as equações que descrevem como essa condição inicial evolui no tempo, você conseguiria prever o futuro. Não está tão errado assim, né? A gente até consegue fazer isso muito bem para vários fenômenos físicos. Só que ele não contava com a quântica no século XX, que viria aí colocar um balde de água fria nesse sentimento assim de potência, né, dos sapiens, de maravilhamento com relação ao próprio intelecto e aos seus potenciais, assim, né? Então ele não contava com a quântica. Parece que tem alguma coisa no universo que não quer que a gente saiba tudo o que tem para saber, né? Talvez exista alguma sabedoria em você conseguir conviver e abraçar o mistério de existir. Mas enfim, aqui temos o livro de Newton, né? São 3 volumes e aqui é o volume 2, O Sistema do Mundo. Só para vocês terem noção assim de como é que é um livro que tem muito texto e pouca equação. Ó. Regra 1, regra 2, regra 3. E aí é muito texto, assim, ele está falando tipo, tudo isso que a gente está aqui deduzindo em equações, só que em termos de texto. Aqui ele pega as luas, sei lá, tipo, pega, o que ele está falando? Fenômeno 1, está analisando planetas, aqui no caso Júpiter, para descrever provavelmente assim suas órbitas, e ele pegava tabelas astronômicas aqui, de observações antigas, para tentar aplicar as equações que ele estava formulando das leis do movimento, junto com a gravitação universal, junto com o cálculo diferencial, que ele inventou essa porra toda, para poder tipo, prever órbitas planetárias e comparar, né, com tabelas que ele tinha astronômicas. Ou seja, é um livro que, veja, velho, olha que maravilha, tem símbolos do zodíaco, parece mapa astral, é uma loucura total, né, é texto pra caramba, difere muito dessa noção que a gente tem atual, assim, matemática, né, de uma dedução assim cheia de símbolos, assim, tem muito mais texto na verdade, talvez aqui, ó, você não vê quase equação, esse aqui é o princípio, tem um pouco de geometria, uns triângulos muito loucos, circunferência, pontos específicos, então assim, você vê que é uma outra notação muito diferente daquela que a gente está acostumado hoje em dia, é assim que o Newton mudou o mundo, né, tem uma equação ou outra aqui, mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa, que é a aula de hoje, senão eu fico viajando e falando de Newton e pagando pau, porque esse cara era foda pra caralho.
e eu preciso deduzir na aula de hoje a equação da energia. Então, eu vou continuar de onde eu parei aqui. Aqui era a equação de evolução da energia cinética de uma partícula infinitesimal, e agora eu vou colocar a termodinâmica na jogada. Então, para deduzir a equação da energia, vamos pôr aqui um texto, eu preciso falar um pouquinho de termodinâmica. Então, aqui colocarei uma subseção, a equação da energia, na qual falarei sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou introduzir a termodinâmica na jogada, porque ela vai ser importante para mim, para que eu consiga fazer algum progresso, porque veja que o meu objetivo final não é ficar aqui mostrando para vocês o quanto eu sei fazer conta e tal. É chegar numa equação diferencial parcial cuja solução me daria o campo de temperatura de uma geometria que esteja submetida a um escoamento que exista. Tá? Então eu quero chegar em algum lugar que tenha a ver com temperatura. Até aqui, ó, equação 9, não aparece temperatura na jogada, aparece pressão, aparece velocidade, aparece gravidade, aparece massa específica, mas temperatura que é bom, nada. Então a temperatura ela vai vir quando eu conseguir aplicar a minha primeira lei. Então isso vai começar, deixa eu pegar aqui canetinha, e com a seguinte enunciação. Considere E, então eu vou chamar de Ezinho, a energia interna por unidade de massa de uma partícula infinitesimal, tá? Que escoa junto com o escoamento e tal. Então, esse Ezinho aqui vai ser Joule por quilo. Tá? O que a primeira lei da termodinâmica fala pra gente é o seguinte, que a variação percebida no tempo da quantidade total de energia, que seria a soma da contribuição da energia interna mais a energia cinética, isso aqui por unidade de massa, se eu quiser saber a energia total, eu multiplicaria pela massa específica e integraria no volume, ou seja, isso aqui seria Joule por quilo, isso daqui, vamos puxar uma setinha aqui, opa, seria quilograma por metro cúbico, e esse volumezinho seria metro cúbico. Então, isso aqui é quilo, perdão. Então, corta quilo com quilo, metro cúbico dá joule. Isso aqui seria a energia total que uma partícula fluida carrega consigo enquanto escoa. A soma da sua energia cinética, que tem a ver mais com uma questão mecânica de movimento, mais a energia interna, que tem a ver com as flutuações numa escala molecular, com uma média das flutuações numa escala molecular, que resulta em algo que seja de alguma forma proporcional à temperatura daquela partícula. Tá? É interessante você notar o seguinte, que temperatura, energia interna, pressão, nada disso existe. Tá? São abstrações humanas que a gente cria para poder quantificar valores médios vinculados a uma estatística que você aplica em cima de um número muito grande de moléculas para tentar representar, descrever aquilo que está ocorrendo na microescala. A única coisa que uma molécula tem é energia cinética, ponto. Ela se movimenta. Agora, temperatura não existe. Uma molécula não tem temperatura. Ela tem energia cinética. Temperatura é o nome que damos a um grau médio da agitação molecular de um número suficientemente grande de moléculas que ocupam um ponto do espaço. Um monte de molécula junta pode ter temperatura. Uma sozinha não tem energia cinética. Então, a gente separa essas contribuições, né? Essa energia cinética média mais uma média da energia cinética das flutuações, e chamamos essa média da energia cinética das flutuações de energia interna. É como se fosse uma coisa mais determinística, esse V quadrado sobre 2, uma mais probabilística, perdão, que tem a ver com flutuação esse Ezinho. Fato é que isso daqui seria energia total carreada por uma partícula fluida enquanto ela escoa. A variação dessa energia total vai ser igual aos mecanismos de trabalho e calor que vão estar sendo aplicados ali como processos de troca energética entre essa partícula e suas vizinhanças, que na verdade são outras partículas que pertencem ao escoamento. Então, aqui eu tenho a variação da energia da partícula, do lado de cá eu vou ter calor e trabalho. Agora, calor e trabalho eu vou escrever de uma maneira um pouco mais interessante. O trabalho eu vou separar em dois trabalhos, os trabalhos das forças de campo e o trabalho das forças de superfície. Então vai ter uma coisa que tem a ver com gravidade e outra coisa que tem a ver com o tensor de tensões. Essas forças de superfície por unidade de área a qual uma partícula fluida estarão sujeitas. Então aqui eu vou ter a integral em V de ρg escalar V, dV. Veja, ρ vezes g, isso aqui é massa vezes gravidade, que é força por volume. Então é força por volume. Integrada no volume é força. Força vezes velocidade é potência.
Então, aqui, ó, repare que eu tenho Joule, que seria a integral, mas eu tenho a variação no tempo. Então, esse cara também é watt, esse termo, assim como esse termo aqui. Esse cara seria uma potência das forças de campo, ou o trabalho por unidade de tempo realizado pelas forças de campo. Além desse cara, eu vou ter um outro trabalho vinculado às forças de superfície. Esse cara vai ter a ver com tensor de tensões, escalar V. Já vimos esse cara aqui na última aula, na qual eu deduzi a equação da energia cinética. Tá fazendo uma seca, velho, em Brasília. Então aqui você tem que beber água o tempo inteiro, senão você vira um calango. E esse cara aqui eu vou multiplicar escalarmente por N ds. Lembre que sigma escalar N ds integrado na superfície é essa força total de superfície que atua numa partícula fluida infinitesimal. Isso tem a ver com a ideia do Cauchy. Eu falei sobre isso, se não me engano, na aula em que eu deduzia a equação de Cauchy junto com a equação da continuidade e tal. Tá tudo aqui nesse canal, velho. O que eu tô achando interessante dessa construção é que agora eu tô chegando num ponto já em que eu consigo referenciar coisas que eu mesmo gravei nesse canal para poder montar uma estrutura de pensamento coesa, né, na qual você consiga de fato aprender mecânica dos fluidos de verdade se você seguir essa estrutura. E aí eu pego essa força, multiplico por velocidade, tenho uma potência. Então tudo isso aqui seria trabalho. Aqui seria, vamos pôr assim, variação da energia, variação da energia total, então a cinética mais interna no tempo. Tudo isso aqui seria, vamos pôr assim, taxa de trabalho das forças de campo e superfície. Maravilha. O que está faltando? Calor. Então, tem energia, trabalho e calor. Tá? Então, o calor eu vou computar como sendo menos a integral em S de um fluxo de calor Q, escalar N ds. Esse sinal aqui de menos, bora puxar aqui uma setinha, é por aquela ideia, né, no qual se eu tiver uma partícula aqui de forma qualquer e defino que N aponta para fora, e essa é a nossa convenção de direção para esse vetor normal que eu uso nos meus processos dedutivos, né, Q escalar N positivo, significa que o calor está saindo. Q escalar N negativo está entrando, então com sinal de menos, porque se for positivo, esse cara aqui está perdendo calor, então faz sentido que seja subtraído da energia da partícula. Né? Se for negativo, ele está ganhando, então menos com menos ficaria mais. Esse cara aqui corrigiria o sentido lógico desses sinais todos. É muito comum que os alunos fiquem bastante confusos com convenção de sinal quando se fala em primeira lei. Talvez um dia, no futuro, eu tenha energia suficiente e tesão suficiente para gravar um curso inteiro de termodinâmica nesse canal, porque é uma matéria muito bacana. Então isso aqui seria taxa de calor, vamos pôr assim, né? Que a partícula troca com as vizinhanças. Então beleza, isso seria a primeira lei. Então um caos total aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pulo mais direto, para não ficar gastando aqui muito tempo, senão eu não acabo nunca. Porque cada coisinha que eu falo aqui, eu fico com vontade de falar meia hora sobre isso. Vou pegar essa equação aqui, vocês estão vendo. Vou até fazer o seguinte, para ficar com uma coisa mais estruturada. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Foda que aqui, velho, meu teclado fica lá na casa do caralho, vai ter que buscar ele em cima da impressora, pegar, mas enfim, tá de boas. Aqui tá aqui embaixo, tecladinho, volte para o seu lugar. Essa equação aqui é a equação que a gente tá trabalhando, deixa eu diminuir ela e dar uma limpada nela, que ela tá muito feia. Eu acho que é importante você ter tipo um quadro bonito, né? Isso vai te ajudar, sei lá, a ter mais clareza na hora de enxergar as coisas. Eu acho que quando você está tipo, estudando, por exemplo, você pegar e ter um caderno bonito, né, esteticamente agradável, organizado, opa, esqueceu essa aqui, enfim. Isso te ajuda muito a se organizar melhor, assim, a entender melhor as coisas. Então eu vou pegar isso daqui, que é o que temos por enquanto, e o que eu vou aplicar? Deixa eu escrever aqui com texto logo, para não ter que ficar pondo minha letra horrível em cima daquilo que eu quero aplicar. Aqui eu vou usar o teorema
da divergência para transformar essas duas integrais de superfície em integrais de volume. Então já fiz isso aqui algumas vezes. A gente faz muito isso, né? Dos teoremas integrais de cálculo 3, o mais importante para a gente da mecânica dos fluidos é certamente o teorema da divergência. Depois seria o teorema de Stokes também, que a gente usa muito quando a gente fala de dinâmica de vorticidade, coisas que giram. Tá? Mas isso também é um assunto para um curso inteiro de McFlu 2. Então, usando esse teorema e assumindo que o meio é contínuo, para eu poder fazer esse jump de tirar as coisas que estão em integral, colocar todo mundo numa mesma integral de volume e, sendo essa integral de volume zero, conseguir afirmar que o integrando é zero, eu chego numa equação diferencial, que eu já vou colocar aqui, que é a seguinte. Rho, aqui eu vou ter, perdão, deixa eu pôr do lado de fora a derivada, Rho, que multiplica a derivada material da energia interna mais V quadrado sobre 2, olha que coisa que vai ficar elegante isso daqui, igual a Rho G escalar V mais o divergente de sigma escalar V menos o divergente do fluxo de calor. Essa equação eu vou chamar de equação 10. Agora a coisa vai ficar interessante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 10, lembra da equação 9? Eu vou até copiar ela e colocar aqui embaixo para a gente poder conseguir ver essas coisas acontecendo na nossa frente. Então, vou pegar a equação 9, teclado venha, Ctrl C, vem aqui para baixo, Ctrl V, parece que eu estou tocando um instrumento, né? Eu tive durante uma época aqueles teclados do dominó que você toca assim, né? Eu tinha uma banda de rock, tocava teclado, e eu tinha um desse, era bem da hora, ficava tocando assim. Bom, vou pegar essas duas equações aqui, agora eu vou usar as duas. Ou seja, eu fiquei a última aula inteira, velho, deduzindo uma equação para a evolução do campo de energia cinética de uma partícula fluida, usando simplesmente a segunda lei de Newton, algumas manipulações algébricas, sem colocar a termodinâmica na jogada. Agora eu incorporo a termodinâmica e tenho essas duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 10 menos 9, porque eu vou eliminar alguns termos repetidos, que nem esse termo da gravidade, esse termo da energia cinética, esse termo do div aqui, e vai ficar uma coisa muito menor, muito mais compacta, que fala especificamente de energia interna, que tem a ver com temperatura. Depois eu vou utilizar equações de estado da termodinâmica, né, linkar a energia interna com calor específico, temperatura, para poder ter uma equação evolutiva para o campo de temperatura. Olha que trabalheira que vai ser essa dedução. Mas vai ser legal porque no final do processo, eu quero chegar na aula de hoje no final e ter assim um resumão de todas as equações diferenciais parciais que descrevem o comportamento desses campos da hidrodinâmica clássica. Isso é muito importante porque vai ser em cima dessas equações que a gente vai construir todas as percepções e os entendimentos e as modelagens e as possíveis soluções exatas de qualquer tipo de problema em mecânica dos fluidos que envolva ou não transferência de calor. Então é um negócio muito forte, né? E eu sinto que os alunos, às vezes, de engenharia principalmente, eles assim têm muita dificuldade com mecânica dos fluidos porque eles não enxergam uma aplicação ali imediata, né? Ele não é uma coisa que você resolva na mão ali, vai ter uma coisa rápida que resolva um problema prático, diferentemente, por exemplo, de você pegar e calcular os esforços numa treliça, num guindaste, fazer um projetinho ali na mão, que você tem uma resposta, né, de engenharia prática para o problema. Geralmente aqui a coisa vai ser um pouco mais complicada. Mas quando a gente chegar lá na frente, na parte das correlações de convecção, que a gente vai utilizar para modelar, para quantificar esses coeficientes convectivos de troca de calor entre superfícies específicas, né, que estão sujeitas a uma troca de calor por convecção com escoamento, isso você vai usar em trocadores de calor, em bancos de feixes de tubos, em sistemas aletados, em várias geometrias de interesse de engenharia. Esses coeficientes, essas correlações, elas vão ser compreendidas quando você entende como as equações de balanço se relacionam entre si. Então isso é muito importante, além de ser muito bonito e além de ter um potencial enorme de aplicação, não só em termos industriais, práticos de engenharia, mas também em termos científicos, de você entender como que as correntes de ar se movimentam na Terra, como que os oceanos se movimentam,
como que poluentes, né, são dispersados na atmosfera. Existe uma equação de evolução para esse campo de concentração, para você prever a distribuição de poluição num lago, num rio, ou nas proximidades de uma zona industrial. Então, assim, são essas equações que vão modelar muitos fenômenos físicos, e eu acho que é importante que o cientista, ou o engenheiro, entenda de onde essas coisas vêm. Mais do que você aprender a ficar apertando o botão e preenchendo dado em programa comercial pago de simulação de escoamento para tirar onda de quem manja de simulação, é você entender tipo a gênese, né? Toda a cadeia de pensamento, velho, que vem desde você observar um fenômeno físico, fazer uma modelagem matemática, chegar numa equação diferencial parcial, entender como esses termos se balanceiam nessa equação, pensar em estratégias de implementação numérica dessas equações para você fazer um programa próprio. Enfim, tem muita coisa por trás, né, daqueles gráficos bonitinhos de simulação, e que eu acho que é importante que você entenda. Porque é muito ruim você ficar com aquele sentimento de achar uma coisa muito bonita, mas ficar sentindo que ela está muito distante do seu entendimento. Isso gera uma queda de potência no espírito do indivíduo, assim, curioso, né? E eu acho que é importante que vocês entendam isso daqui. Então, vamos lá. Vou pegar agora então a equação 10 e vou subtrair da equação 9. Que coisa maravilhosa. Então, fazendo 10 menos 9, eu vou chegar numa equação para a evolução do campo de energia interna. Eu vou chegar no seguinte: ρ dE dt vai ser igual a menos o div de Q menos P div de V mais a minha função dissipação. Isso vai ser equação 11, perdão. Equação 11. Foi mal. Top. Essa vai ser uma equação de evolução para o campo de energia interna. Então a pergunta agora que você faz, se você está tipo, ligado no rolê e está atento aonde nós queremos chegar, vamos pôr até aqui com uma letra grande. A pergunta que você poderia fazer é o seguinte: como escrever essa equação em termos da temperatura? É uma pergunta que você tem que colocar na sua cabeça, porque é uma pergunta relevante. Porque esse é o objetivo. Eu começo a aula mostrando o campo de temperatura, essa pluma que sobe e tal, ludibriando vocês e chegando numa equação que é para um campo de energia interna, que é uma coisa abstrata, que, porra, aqui aparece energia interna, massa específica, tempo, espaço, fluxo de calor, pressão, velocidade, não aparece temperatura. Então, não serve por enquanto de nada para mim. Tá? Então, eu tenho que colocar algumas relações da termodinâmica. E eu vou começar aqui com a definição de calor específico. Então, da definição de calor específico, lembrem-se de calor específico, lá do segundo grau, a quantidade de energia que você precisa adicionar a uma substância pura para fazer com que 1 kg dessa substância pura aumente sua temperatura em 1 grau. Então é energia por massa por temperatura. Joule por quilo Kelvin, né? Você pega uma tabela termodinâmica de calor específico a pressão constante, CP, é Joule por quilograma Kelvin. Então é energia por massa e temperatura. E aí eu poderia então definir então dois tipos de calor específico com base nessa ideia, que é o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Né? O calor específico a volume constante é a variação da energia interna por unidade de massa, isso aqui já é Joule por quilo, por Kelvin, isso aqui é a volume constante. O calor específico à pressão constante ele é igual à variação de entalpia de uma substância pura por temperatura à pressão constante. Isso aqui vem da termodinâmica. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre isso, porque senão eu não consigo acabar nunca essa aula de hoje. Eu quero só que vocês estejam atentos à quantidade de coisas que vão sendo aqui colocadas, a quantidade de pré-requisitos que você tem que entender para realmente compreender a dedução como um todo. Né? Por isso que as grades curriculares de cursos de engenharia mecânica, química, enfim, tem termodinâmica, né? Tem transferência de calor, tem alguma coisa de mecânica dos fluidos. São assuntos que se complementam, não adianta. Né? O discurso científico ele não surge de uma separação em caixinhas aristotélicas, assim. Ele surge da curiosidade humana que não tem barreira, que não tem restrição. É claro que para a gente conseguir transmitir isso para vocês, alunos, a gente tem que organizar e fazer cadeiras de matérias, né? Transcal, McFlu, Termo, pá. Mas assim, a coisa é acumulativa, o que é ótimo, tá?
Então, esse Ezinho é energia interna e esse H é entalpia. Então, só para a gente colocar aqui, essa entalpia, por definição, é energia interna mais a pressão que multiplica um Vzinho, que seria um volume específico. Isso daqui, eu poderia também colocar, né, H igual a Ezinho mais P sobre ρ. A massa específica é o inverso do volume específico. Então, usando essas relações aqui, o que eu posso trabalhar para a gente conseguir chegar aonde eu quero chegar, que é escrever energia interna em termos de temperatura? Note o seguinte, note que eu coloquei aqui embaixo, só esse pedacinho da página de baixo, eu quero aproveitar isso daqui. Ó. Note que a variação da entalpia com relação à temperatura, se eu uso essa minha relaçãozinha, vai ser igual à variação da minha energia interna com relação à temperatura, mais a variação com relação à temperatura desse cara que é P sobre ρ. Só para a gente tentar entender, né, a relação entre calor específico, a pressão constante, volume constante, temperatura e tal, vamos considerar um exemplo de um gás perfeito, para a gente poder ter um insight aqui sobre o que diferencia a entalpia da energia interna ou o Cp do Cv. Então, para um gás perfeito, que é um gás que segue aquela equação de estado, PV igual a nRT, que na engenharia a gente costuma colocar, né, como P igual a ρ RT, sendo esse R a constante, não a universal dos gases, mas a do gás específico. O PV igual a nRT, esse R é aquele 8,314 já, não sei o que é aquela constante universal. Esse, que é um R barra em cima. Esse R normal que eu uso aqui, tipo, é aquele R universal pela massa molar, então ele varia para cada gás, é do gás específico, né? Então, quando você faz isso, você consegue escrever essa equação de estado em termos de massa específica e não em termos de número de mols, porque número de mols é muito chato de você lidar como engenheiro, assim, é muito pouco prático. A gente fala muito mais de densidade, pressão, temperatura, do que número de mol, né? Então, essa equação aqui de estado, P igual a ρRT, você pegar, tipo assim, P sobre ρ, curte só que legal, isso vai ser igual a R vezes T. Aqui, então, a derivada com relação à temperatura de P sobre ρ é igual à derivada com relação à temperatura de R vezes T. Como esse cara aqui é uma constante, esse cara vai ser simplesmente R. Agora, note que dHdt, eu já vi aqui que é Cp. dEdt, eu já vi aqui que é Cv. Então, a gente tem uma equação bem interessante que relaciona Cp, Cv e R, que é Cp igual a Cv mais R. Então, para um gás perfeito, a menos de uma constante, Cp e Cv são iguais. Vamos anotar esse dado aqui, porque esse aqui é um dado importante que muitos alunos que cursam termodinâmica não se dão conta disso. Eu acho que eu cliquei numa coisa aqui sem querer, talvez. Talvez daqui a pouco abriu aqui um programa pronto que eu não quero você. Mas ok, tá de boa. Então, a menos. Opa. De uma constante, Cp e Cv são iguais. O que muda entre eles é uma constante. Interessante. E olha que interessante, né? Cp e Cv são definidos assim com base em processos físicos que possuem uma diferença operacional importante. Um é a pressão constante, outro é a volume constante. Quando você permite que a pressão seja constante, imagine um cilindro pistão e você, sei lá, esquenta esse cara, você permite que o volume varie. Então essa compressibilidade, essa variação volumétrica é o que diferencia um Cp de um Cv. Isso tem a ver com R. Então esse R do gás tem a ver com a compressibilidade dele, que é o que diferencia a entalpia de energia interna. Legal, né? Veja que a gente acaba fazendo uma pequena revisão aqui de termodinâmica no próprio processo de dedução da equação da energia. Então anotemos isso daqui. Eu vou chegar lá, tenhamos um pouquinho de paciência, deixa eu salvar isso daqui para não perder, porque está ficando legal esses slides, né? Porra, olha só. Eu pretendo colocar no meu site, que é rafaelgabler.com, todos esses slides desses cursos aqui, tá? Alguns já estão lá já, eu não sei onde que tá isso daí, se está na matéria Transcal Avançado, TCM, sei lá. No meu site tem várias matérias antigas que eu ministrei, McFlu, Termo, Fenômeno de Transporte, Termo acho que não tem não. E lá tem cadernos inteiros, né? As minhas anotações, notas de aula, PDF e tal. Eu sempre tive essa coisa de pegar e falar, galera, se quiserem pegar o meu caderno e escanear
e me dá um PDF, eu divulgo para os alunos. Porque para mim tanto faz se você anota ou não a minha aula. Eu não sou aquele tipo de professor que fica lá vendo se o aluno está anotando ou não, né? Se está mexendo no smartphone ou não. Eu prefiro tentar conquistar os alunos pelo discurso, né, e pelo respeito, e pelo amor e pela empatia do que pela coerção, pela fiscalização, saca? Eu não acredito nisso não. Eu sou um hippie anarquista que inveterado, assim, de coração. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Considere então agora o seguinte, velho. Eu me empolgo, velho, e se deixar eu falo, é muito louco, porque mesmo sozinho em casa eu me empolgo. Isso é uma coisa até boa, né? Significa que realmente eu gosto de dar aula, porque eu estou dando aula, assim, em tese, para alunos imaginários na minha cabeça, sabendo que um dia vocês estarão assistindo essa aula, e só de imaginar alunos eu já fico feliz. Eu gosto muito de aluno, velho, eu gosto da aula, acho legal. Então bora lá. Aqui então, considere o seguinte, eu estou colando de mim mesmo, porque isso aqui eu preparei já notas de aula. Considere, se eu conseguir desabilitar essa régua, que eu sempre me esqueço, então considere que a gente queira computar, por exemplo, ρ dH dt. Porque repara que aparece aqui na equação 11, ρ dE dt. E eu tenho relação entre E e H, que está aqui, né? Essa relação aqui entre E e H. E aparece pressão, massa específica. Então vamos tentar relacionar H, E, pressão, massa específica, através daquela minha relação. Isso vai ser igual a ρ, que multiplica a derivada material da minha entalpia, que é a energia interna, mais P sobre ρ. Então aqui vai ser ρ d dt mais ρ ddt de P sobre ρ. Aqui eu tenho P sobre ρ, que é a mesma coisa que P vezes ρ a menos 1. Então aqui eu posso aplicar uma regra do produto. Isso vai ser igual a ρ, que multiplica ρ a menos 1, dP dt, perfeito, mais ρ P, que multiplica ddt de ρ a menos 1. É isso mesmo. Então aqui corta esse cara com esse, e aqui a derivada de ρ a menos 1 vai ser, vamos pôr aqui, menos ρ a menos 2, beleza? Derivei ρ com relação a ρ, vou usar uma regra da cadeia aqui, que multiplica o P, que está do lado de fora, que multiplica dρ dt. Isso aqui é um exemplo de uso da regra da cadeia com regra do produto, ou seja, cálculo 1 é um curso bem importante para o aluno de engenharia, né? E isso aí não vai mudar não, eu espero, né? A gente já teve algumas mudanças curriculares que eu considero horríveis na engenharia, né? Equações diferenciais foi tirada do currículo de engenharia do Brasil inteiro, eu não consigo até hoje entender isso. Todos os problemas físicos relevantes da engenharia mecânica são, ou da qualquer engenharia, né, são expressos em termos de equações diferenciais, mas a gente não precisa saber equações diferenciais. Até hoje eu não consigo entender isso. Aí a galera pegou equações diferenciais e misturou com cálculo 2 e colocou lá um pedacinho de equações diferenciais no curso de cálculo 2. E ficou isso, né? Por mim teria equações diferenciais 1 e 2, obrigatória, porque é muito importante. Mas enfim, aí eu vou ter o seguinte, velho, vamos lá. Tentando organizar minha bagunça, ρ dH dt vai ser então igual a ρ dE dt, mais o primeiro termo aqui é dP dt. Esse cara apareceu aqui sozinho, dP dt. O segundo ficou, ele estava aqui, ó, ficou um sinal de menos, ρ sobre ρ quadrado vai dar 1 sobre ρ, então ficou menos P sobre ρ, é isso mesmo, dρ dt. Aí, olha que legal, você vai lembrar da equação da continuidade, que eu já deduzi nesse curso, ou seja, eu estou usando todas as equações de balanço para chegar na equação da energia. Estou usando Cauchy, continuidade, postulado da segunda lei de Newton, princípio da conservação da massa. O meu discurso está ficando coeso, amarrado com todos os princípios físicos fundamentais dentro dele. E essa equação ela te fala o seguinte, que 1 sobre ρ, dρ dt, que aparece aqui, ó, 1 sobre ρ, dρ dt, esse cara vai ser igual ao menos o divergente do campo de velocidade. E aí, se você combina essas informações, você chega numa equação que fala que ρ
dH dt vai ser igual a ρ dE dt mais dP dt, yes, mais, porque tem um menos com menos, P de V. Essa equação aqui, ela vai ser usada no meu processo, yes. Essa equação aqui, eu ainda vou simplificar um pouco ela e fazer o seguinte, eu vou usar uma hipótese, chamada hipótese de Boussinesq. Boussinesq foi um francês que viveu em 1870 alguma coisa, então é século XIX. Esse cara tem duas hipóteses de Boussinesq. Uma que você usa nesse contexto, que tem mais a ver com essa relação entre as variações de pressão e de energia interna, que tem a ver com temperatura, para escoamentos dilatáveis, ou seja, que tem sua massa específica variando em função da temperatura, é muito usada em contextos de convecção natural, convecção livre. E tem uma outra hipótese de Boussinesq que a gente usa mais em modelagem da turbulência, que é um outro rolê. É muito louco, uma mesma pessoa, um mesmo cientista, tem tipo duas hipóteses bem diferentes em áreas afins com o mesmo nome. Mas enfim, essa hipótese de Boussinesq aqui, que a gente vai utilizar, é a hipótese de que as variações de pressão percebidas por uma partícula ao longo do tempo enquanto escoam, elas vão ser muito menores do que as suas variações de energia interna. Então a partícula vai perceber muito mais rápido sua temperatura variar do que sua pressão variar, né? Isso acontece praticamente em problemas nos quais você não tem escoamentos muito velozes, né? Escoamentos tipo supersônicos, hipersônicos, próximos da velocidade do som, no qual você tem tipo variações significativas das propriedades termodinâmicas do fluido em função de altas velocidades, que é o que a gente chama de escoamento compressível. Isso aqui não é válido mais. Mas, tirando esses contextos, essa hipótese aqui é bem razoável, né? Ou seja, esses três termos aqui do lado direito da equação, que ainda não tem um número, mas essa equação aqui, ó, a gente vai assumir que dPdt é um termo pequeno, porque isso aqui realmente é razoável na maioria dos problemas reais, quando os efeitos de compressibilidade são fracos. Depois pesquise mais sobre isso, tá? Então, assumindo isso daqui, que é uma coisa compatível com a maioria dos nossos problemas reais, só para simplificar um pouquinho a minha equação final, também não quero ficar com uma equação muito complicada e que atenda a maioria dos problemas de engenharia, eu vou ter que ρ dH dt vai ser igual a ρ dE dt mais P de V. E aí, se eu correlaciono isso com o calor específico, a pressão constante, Cp e Cv, então a gente pode fazer o seguinte, vamos dar um número para essa equação aqui, porque é bom numerar, tá? Tá ficando muito bagunçado, então vamos para cá, equação 11. Eu vou pegar esses conjuntos aqui de equações e vou dar um número para eles. Veja que a dedução da equação da energia é um pouco mais complicada mesmo, tá? Mas é isso aí, velho. É o que temos para hoje. Então aqui eu vou chamar essa equação de 12. Essas duas equações. Vou até pegar e vou copiar e colar lá embaixo para ficar bonitinho. Não estou com pressa, estou em casa, de bobeira, de pijama, pelo menos na parte de baixo, na parte de cima eu estou com a camisa linda, de São Jorge, ó. Que bela camisa. Então vamos pegar esse cara aqui e copiar. Hoje está um dia lindo de sol aqui em Brasília, meu cachorro me acompanha nas minhas aulas, fica ali no sofá. Eu acho que a Olivia, meu dog, deve saber mais Transcal e termo do que muitos alunos que eu já tive por aí, velho. É um dog esperto. Vou pegar essa equação aqui, vamos chamar ela de 13, para a gente deixar tudo bem organizadinho. Então, vamos recortar aqui, top. Deixa eu apagar agora essas coisas meio rabiscadas. Top. Isso aqui vai ser a equação 13. E aí eu vou usar 12 em 13 e vou chegar na seguinte relação. Olha que legal. dH dt
Se eu pego aqui a equação 12, eu poderia relacionar o H com um produto CP vezes um T, né? Tão relacionados. Então eu poderia colocar assim, ρ CP dt dt, aqui ρ CV. Melhor, aqui não precisa nem pôr nada mesmo. Vamos deixar como estava mesmo, porque era o cara que aparecia originalmente na equação da energia em termos da energia interna. E aqui mais P divide V. Essa equação vai ser a equação 14. O que eu vou fazer agora? Pegar 14 e jogar nessa equação 11, que veio da termodinâmica, com a equação de Cauchy. Eu estou usando um monte de coisa aqui, velho. Deixa eu pôr aqui, inclusive, com o número dela, porque é a mesma equação 11. Então eu vou pegar 14 e vou jogar em 11. Então se eu faço isso, vamos pôr uma nuvenzinha aqui bonitinha, pá, usando 14 em 11, olha aonde a gente vai chegar. Rho dt, que é o lado esquerdo da equação 11, vai ser Rho Cp dt dt menos P divide V. Esse é o lado esquerdo. Usei 14 já. O resto era menos divide Q menos P divide V mais a função de dissipação. Esse cara passa pela positivo, corta, corta, e a gente chega numa equação pequenininha, maneiríssima, suave, que é ρCp dt dt igual a menos o divergente do fluxo de calor mais a função de dissipação, velho. Yes! Essa vai ser a equação 15. Maravilha! E aí, só para finalizar, velho, nosso rolê, a gente vai usar a lei de Fourier como equação constitutiva para a modelagem desse fluxo de calor que, né, que vai ser menos K grade T. Aí tem uma coisa que eu tenho que falar com vocês, porque isso aqui gera muita dúvida, tá, nos alunos. Você vai falar, mas porra, o fluxo de calor de Fourier é por condução, a gente está aqui no escoamento já, não é condução. Eu falaria, você tem toda a razão. Mas é que nem quando você usa o tensor de tensões de Navier-Stokes para modelar o estado de tensão de um escoamento qualquer. Lembre-se, a gente deduziu a equação de Cauchy. Rho dV dt igual a div de sigma mais ρg. O que eu pus no lugar de sigma? Eu pus o tensor de tensões de Navier-Stokes. Como ele foi deduzido? Eu gravei uma aula nesse canal chamada Deduzindo Navier-Stokes de Verdade. Ele foi deduzido partindo da lei da viscosidade de Newton, né? Então é uma lei da viscosidade de Newton que eu aplico para um contexto de simple shear para entender como a constituição interna de um material vai me levar a uma relação de causa e consequência entre tensão e deformação, ou taxa de deformação. Depois eu pego essa lei, essa equação constitutiva que descreve o material, e eu levo ela para um caso geral em que não é simple shear. É o que a gente faz aqui também. Né? É como se a lei de Fourier fosse uma lei concebida com base num experimento mental de condução, mas que diz algo a respeito da natureza, da manifestação de um fluxo de calor no meio a partir de um gradiente. Depois eu uso isso para quantificar o material e aplico essa lei para um caso mais geral, no qual você tem escoamento, por exemplo, enfim. É como se fosse isso. Eu uso um experimento mental de um caso particular para inferir sobre como a constituição física de um material leva a uma relação de causa e consequência entre um distúrbio, ou seja, um gradiente de temperatura, e a sua manifestação, ou seja, um fluxo de calor, e aí levo isso para a equação da energia para modelar esse fluxo de calor como sendo uma modelagem já constitutiva do meio. Então, eu vou usar 16 em 15, e aí eu vou ter o seguinte: o divergente de K grade de T, se eu considero a condutividade constante, então assim, para K constante, que já é uma simplificação também. Veja que assim, eu vou chegar numa versão da equação da energia que não é a única que existe. É uma versão simplificada, ela poderia ser maior ainda, né, incorporando mais mecanismos e tal. Mas eu quero chegar numa versão que atenda a maioria dos problemas de engenharia, que seja tipo suficiente para que a gente consiga entender a física de problemas de escoamentos não isotérmicos,
e que não precise necessariamente incorporar todos os mecanismos físicos possíveis. Se eu quiser fazer pesquisa com isso, eu posso estudar, por exemplo, num escoamento específico, o efeito da variação espacial de condutividade térmica na predição das taxas de troca de calor entre uma superfície e uma parede, enfim, tá? Então, para K constante, esse cara vai ficar simplesmente ρ Cp dt, dt, menos com menos mais, esse K grade de t, quando eu tiro o di, vai ficar K laplaciano de t, yes, mais a função de dissipação. Top. E essa é a minha equação da energia. Essa é a equação final. Equação da energia. Equação da energia. Veja, temperatura, massa específica, condutividade térmica, ela está bem mais compatível com aquilo que a gente esperaria. Essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 17, que esses caras aqui resolveram para poder, né, prever tudo isso daqui, ó. Esses campos coloridos. Foi aquela equação que foi resolvida, né, nesses domínios espaciais através de uma técnica de simulação computacional. Eu vou fazer uma pausa agora para encher minha garrafinha d'água, esticar as minhas pernas e na aula de hoje ainda eu quero deduzir a equação de conservação de espécies químicas, né? Então talvez fique uma aula um pouco mais longa, mas eu preciso encerrar esse assunto da dedução das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Já volto, galera. Então cá estou de volta, né? Eu e Olivia. Dá um salve pra galera, Olivia. Para finalizar essa aula de hoje, né? Não queria que ficasse uma aula gigantesca assim, então, nessa parte final, deixa eu colocar a câmera mais para baixo, tá flutuando no espaço. Nessa parte final eu queria simplesmente deduzir o último princípio físico fundamental que vai ajudar a gente a compreender como esses escoamentos não isotérmicos, bifásicos, sei lá, se comportam quando interagem com superfícies sólidas que estejam a diferentes temperaturas, a diferentes condições de contorno em termos de quantidade de movimento, concentração molar de uma espécie química em relação a outra, e a uma diferente temperatura em relação ao do fluido que vem, né, que escoa sobre essa superfície sólida. Então, para finalizar a aula de hoje, eu queria falar sobre a equação de conservação de uma espécie química A, que está mais vinculada à transferência de massa. Então, um exemplo clássico aqui é o seguinte, né, o alvéolo, que é aquela última camadinha fractal do seu pulmão, que faz uma troca gasosa com o sangue que passa ali ao redor, aos tubos capilares, né? Ele troca oxigênio e CO2 porque existe uma diferença de concentração de oxigênio e CO2 entre o sangue que passa nas proximidades do alvéolo, no tubo capilar, e o próprio alvéolo. Então existe alguma permeabilidade aqui na membrana do alvéolo em relação ao do sangue que permite que, a partir de uma diferença de concentração desses gases, ele consiga trocar gases com o sangue. Ou seja, uma diferença de concentração leva a um fluxo de massa. Isso é intuitivo. Você pega, por exemplo, um aquário assim, vazio e coloca uma membrana plástica no meio e separa esse aquário com duas regiões, assim, duas cavidades, uma com ar bem seco de Brasília, de agosto, e uma com ar bem úmido de Belém, sei lá, em qualquer época, e você fura essa membrana, você vai ter um fluxo migratório dessas gotículas de ar do meio mais úmido para o meio mais seco, a fim de que você consiga restaurar esse equilíbrio de concentração, né? A natureza está sempre buscando restaurar estados de equilíbrio perdidos a partir de diferenças de concentração de coisas, né? Pode ser aqui está mais quente, aqui está mais frio, vem um fluxo de calor. Aqui está mais concentrado, aqui está menos concentrado, vem um fluxo de massa e por aí vai. Então, esse princípio da equação de conservação de espécies químicas, eu coloquei uma espécie química A, é porque a gente sempre vai ter um soluto e um solvente, A e B, vamos colocar assim. E aí existe uma lei, que no fundo é uma equação constitutiva de um meio bifásico, chamado lei de Fick, que eu já falei sobre ela aqui nesse curso, em algum vídeo do módulo 1 do curso de Transcal, no qual eu falava sobre as equações, as 3 leis básicas de fenômenos de transporte, não lembro agora o nome do vídeo, mas no início do módulo 1 do curso de Transcal aqui eu falo sobre a lei de Fick, junto com a lei de Fourier e com a lei da viscosidade de Newton, e essa lei modela esse fluxo de massa da espécie química A em termos de um gradiente de uma fração mássica de A, que seria no fundo um gradiente de concentração, da massa específica do meio e de um coeficiente de difusão de A em B, A soluto, B solvente, por exemplo. Então algumas definições aqui rápidas, eu já meio que preparei esse slide aqui para não ter que ficar
escrevendo, eu quero realmente finalizar logo essa aula, porque senão ela fica muito grande, algumas definições que já estão aqui prontas para a gente finalizar essa dedução. Então a primeira delas é, essa grandeza mzinho-A, eu vou chamar de fração mássica de A. É uma grandeza adimensional que expressa a razão entre a massa de A contida num volume infinitesimal contínuo da minha mistura, A mais B, em razão da massa total. O que eu vou chamar aqui de ρ, que é a massa específica da mistura, seria a massa total, A mais B, sobre o volume total. Então é quilograma por metro cúbico. Uma outra definição é a concentração molar de A, que é o número de mols de A em relação ao volume que isso ocupa. Então seria o número de mols de A em relação ao volume total, de um volumezinho de um ponto infinitesimal de um meio contínuo. Outra definição é esse mzão A, que é a massa molar, aquela que você vê na tabela periódica, né? Quilograma por mol, para cada substância tem uma, para o oxigênio é uma, para o hidrogênio é outra e por aí vai. É a massa daquele cara em relação ao número de mols. Isso aqui você pega de uma tabela periódica. Então, um primeiro cálculo bem simples que a gente pode fazer, que eu vou utilizar aqui na dedução da equação de conservação de espécies químicas, é o seguinte: se eu multiplico ρ vezes essa fração mássica de A, eu vou ter, no lugar de ρ, a massa total, A mais B. Então, massa de A mais massa de B. Embaixo, o volume. Volume de A mais volume de B. Volume total. Esse aqui é o ρ. Esse primeiro cara aqui, no lado direito dessa equação, ρMA. Esse segundo cara aqui é a fração mássica de A, esse adimensional, que é a massa de A sobre a massa total, que é A mais B. Se eu faço essa multiplicação, corta a massa de A mais B com a massa de A mais B, né, numerador e denominador, e fica a massa de ar pelo volume total. E isso eu vou chamar de ρA, tá? Que você consegue pegar essas definições aqui de cima e mostrar que é a mesma coisa, que a massa molar de A vezes a concentração molar, né, você pega mzão A aqui, ó, e Ca e multiplica um pelo outro, você vai ter, corta número de mols com número de mols, e você vai ter a massa de ar pelo volume total, que é o que tem aqui. Isso é a mesma coisa que ρzinho, que é a massa específica da mistura, que multiplica a fração mássica de A. Então essas relações são equivalentes e partem tipo de definições simples. Tá? O que eu vou usar? O teorema transporte de Reynolds, e aí eu vou fazer uma dedução bem simples e elegante que junta o teorema transporte de Reynolds, teorema da divergência, uma lei básica, tipo a lei de Fick, que vai chegar numa equação de evolução para o campo de concentração dessa espécie química. Isso vai ser muito útil, por exemplo, se eu quiser calcular o campo de concentração da dispersão de fumaça numa área de poluição, com indústrias por perto, ou a dispersão de poluentes num rio. Você pega, por exemplo, uma estação, né, que faça tratamento de esgoto e vá despejar isso num lago, por exemplo, como tem aqui em Brasília, a gente tem o Lago Paranoá, né, e tem alguns pontos que tratam o esgoto da cidade e despejam esse esgoto tratado no lago. Então tem uma agência aqui em Brasília, que é a ADASA, que faz um monitoramento das águas do lago. Tem regiões que são próprias para banho, regiões que não são próprias para banho, né? E a ADASA monitora a concentração de certos compostos orgânicos no lago para verificar como é que está a qualidade das águas. Né? Você poderia simular isso resolvendo através de um programa computacional a equação da evolução da concentração de um soluto num solvente, sendo que o soluto é a matéria orgânica e o solvente a água do lago. Então, para esse tipo de aplicação, a gente teria essa equação. Então, eu vou pegar o teorema transporte de Reynolds, né, que expressa a variação com relação ao tempo percebida por uma partícula infinitesimal que escoa ao longo de um flow de uma propriedade global qualquer, que está vinculada a uma propriedade intensiva G, com integrais de volume. Ok? Isso aqui também já foi deduzido nesse curso. Tem uma aula sobre o teorema transporte de Reynolds. No caso, eu vou considerar G como sendo o produto ρMA. Fazendo isso, tacando simplesmente essa definição no teorema do transporte de Reynolds, e é importante, pessoal, assim, que esse tipo de dedução mais rápida aqui, para que vocês realmente entendam, vai dando pausa no vídeo e pega um caderninho e vai anotando e vai fazendo pergunta para si próprio. Né? Tenta entender todos os pedaços, assim, para você não ficar com aquele sentimento tipo, de desconforto, de que caralho, isso aqui é muito difícil, eu não entendo, isso aqui... Não, faz com calma, né? Eu estou passando aqui rapidamente porque, assim, grande parte dos argumentos que eu vou utilizar aqui nessa dedução, eu já utilizei em outras, né, em outras equações de balanço. Então eu não quero ficar aqui repetindo mais do mesmo, até porque eu não quero que fique muito grande o vídeo. Eu sei que, assim, dificilmente alguém vai estar me ouvindo agora, porque provavelmente as pessoas desistem já no começo do vídeo, porque tem muita pressa de viver, né? E quando você tem pressa de viver, a vida passa mais rápido ainda.
Então, mas enfim, é um sintoma desse transtorno de ansiedade generalizado da sociedade como um todo, que está sempre com pressa, querendo viver na era dos twitters, enfim. E não vou ficar aqui também reclamando como um hippie velho que vive de passado. Pois bem, pegando G igual a ρma, atacando no teorema transporte de Reynolds, você vai ter esse lado aqui, ou seja, o lado esquerdo seria a variação no tempo da massa de A contida numa partícula fluida. Enquanto uma partícula fluida escoa, a massa de A dentro dela pode estar variando por alguns princípios. Né? Esse lado direito é simplesmente a aplicação do teorema transporte de Reynolds, não tem nenhuma física aqui. Agora, a partir daqui, ó, desse sinal aqui, nossa, deixa eu pegar o negócio direito, né? A partir desse sinal aqui de igual, já no final da equação, aqui, ó, pá, eu tenho a física. Eu estou considerando que a variação no tempo da massa desse soluto, que eu vou chamar de A, contida numa partícula fluida que contém soluto e solvente, ela vai estar associada a um termo m.ag, que seria uma taxa de geração de A vinculada a reações químicas. Então você pode ter reações químicas no qual A mais B leve a um composto AB ou vice-versa. Então isso daqui seria um termo análogo ao termo de geração interna na equação da energia, no qual alguma reação química endotérmica ou exotérmica libere calor ou absorva. Aqui não, ele vai produzir ou absorver massa de uma componente que estaria sendo convertida via reação química em outra, por exemplo, numa taxa de geração interna de massa. E aqui esse último termo estaria associado a uma taxa de massa de ar que cruza as fronteiras da minha partícula fluida através desse fluxo que tem a ver com a lei de Fick. Então, assim, um resumão do processo argumentativo é aplicar o teorema transporte de Reynolds e algumas grandezas, tipo concentração, molar e tal, elas vão ter uma componente vinculada a uma geração, porque eu posso ter reação química que faça isso, e se não tiver geração, o tanto de massa de A que vai estar variando no tempo num volume infinitesimal vai ser igual àquilo que está entrando menos o que está saindo das fronteiras desse volume imaginário. Ou seja, a taxa de massa que cruza as fronteiras. Isso vai estar sempre vinculado a uma lei que está associada a uma equação constitutiva. No caso, para difusão de massa, é a lei de Fick. Então, finalmente, utilizando o teorema do transporte de Reynolds, assumindo o meio como contínuo e usando a lei de Fick, eu chego numa equação de conservação de espécies químicas, né, para prever esse campo de concentração molar de A. Exatamente, né? Concentração molar, ou seja, número de mols por volume, né? De A em cada ponto do espaço. Para eu prever a concentração de um poluente, né, de um soluto num solvente, eu deveria que resolver essa equação aqui. Então ela vai ter um termo de derivada segunda, um laplaciano, que é uma coisa clássica em equações de balanço. Um termo de geração, aqui eu escrevi um termo Na, que vai ser mols por volume por tempo. Então, quantos mols estão sendo gerados por uma reação química por volume em cada instante de tempo no interior daquele meu domínio de solução da minha equação que vai prever esse campo de concentração molar. E aqui eu finalizo a aula de hoje tendo aqui a minha equação de evolução do campo de concentração de uma espécie química que está vinculada a um solvente que escoa, né, numa geometria que está vinculada a uma diferença, um gradiente de concentração. Na aula que vem eu quero fazer um resumão de todas as equações de balanço da hidrodinâmica clássica, para em seguida introduzir um conceito fantástico descoberto pelo Prandtl no início do século XX, chamado camada limite. Então, finalmente, aqui encerro todo o meu processo argumentativo responsável pela dedução das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Já vimos equação da conservação da massa, equação de balanço de quantidade de movimento, equação da energia e equação da conservação de espécies químicas. Agora eu posso trabalhar qualquer tipo de problema que eu quiser em mecânica dos fluidos que envolva transferência de calor, troca de massa, transporte de massa, né, escoamento, ou seja, transporte de quantidade de movimento. E, enfim, é isso. Né? Temos aqui agora um cenário que vai permitir que a gente consiga, a partir dele, construir coisas incríveis e novas nas próximas aulas para poder falar de fato sobre convecção de calor. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje, que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham se empolgado com essa dedução e vejo vocês em modo virtual na próxima aula desse curso. Um beijo, galera! Até mais!